bem. E vamos então ao primeiro tema de conversa desta tarde. O suicídio é uma questão sensível para todos nós, mas há quem tenha uma explicação diferente para ele. Hoje vamos saber como o Espiritismo entende e explica o facto de alguém querer pôr termo à vida e por isso convidamos 3 especialistas para nos ajudarem nesta matéria. Tem o José Lucas, que já é um habitué deste programa. Olá, José, muito boa tarde. Boa tarde. E que é espírita. A Amélia Reis, que também é espírita. Olá, Amélia, muito boa tarde e bem-vinda. E ainda o Paulo Mourinha, que é médico homeopata, psicólogo e também espírita. Bem-vindo. Boa tarde, Um grande aplauso obrigado. para os 3. E eu vou começar aqui pelo José. Vou começar pelo José para lhe perguntar o seguinte. De que forma é que a doutrina espírita olha para o suicídio? De que forma é que olha? A doutrina espírita explica o suicídio como o fundo falso da vida, como diz um amigo meu que é jornalista. Nós estamos como se estivéssemos num teatro, num palco, abre-se um alçapão, pensamos que acaba tudo e passamos para outro palco. Então, com as experiências, enquanto as religiões tradicionais mostravam que acreditavam na vida para além da morte, a doutrina espírita veio demonstrar experimentalmente que a vida para além da morte é uma realidade e não uma crença. A partir do momento que foi demonstrado que é uma realidade, o suicídio deixa de ter sentido porque perde a sua valia. Quer dizer, o suicídio só teria sentido se o materialismo... Se fosse o fim. Aí sim era uma solução. A partir do momento em que se descobriu que a vida continua, portanto, não faz qualquer tipo de sentido, porque o problema que levou a pessoa ao suicídio continua com ela, no seu íntimo, no mundo espiritual, agravado com o facto de o ter feito e todas as outras coisas que, entretanto, vamos falando. Oh, José, mas então, o José estava a dizer, o problema continua. Isso quer dizer que noutra dimensão, vamos dizer assim, continua de que forma? Esse espírito carrega... No fundo, aquilo que o levou a querer partir da vida, continua a carregar essas angústias, essas dúvidas, esse sofrimento? Sem dúvida. Aliás, muito mais acrescido. Imagina que, por exemplo, a Fátima Lopes vive em Faro e tem uma dívida muito grande e foge de Faro para Viana do Castelo por causa dos credores. Mas o facto de estar em Viana do Castelo continua com a sua dívida, com os seus problemas, claro, com o medo de ser encontrado. Portanto, com a agravante de estar longe da família, de não conseguir contactar com a família, de ser fugida da polícia, etc. Então, nós, seres espirituais eternos, estamos temporariamente no nosso corpo de carne. Quando nos matamos, nós continuamos a viver, apenas matamos o corpo de carne. E a pessoa que se suicida entra num processo de frustração muito grande, porque apercebe-se que afinal não morreu. O seu ato foi inócuo. E depois houve muitas vezes também os familiares a comentarem, a lamentarem a sua ausência, a dizerem porque é que tu fizeste isto, etc. E tudo isso causa-lhe um sofrimento muito grande. Além disso, o suicídio destrói ou provoca impactos no corpo espiritual, que é um corpo energético, que é a nossa matriz, que vai dar depois, amanhã, numa futura reencarnação, o molde para um futuro corpo. Daí que, em determinadas condições e dependendo da responsabilidade do espírito, possa também vir a afetar uma futura reencarnação, nascer com esta ou aquela deficiência derivada do ato que cometeu. Por exemplo, se eu porventura dei um tiro na cabeça, eu vou afetar as moléculas no corpo espiritual nessa zona. Eu posso, se tiver grande responsabilidade, nascer, por exemplo, com hidrocefalia, surdez, problemas. Ou seja, numa próxima mentais, encarnação, ser etc. uma pessoa que nasça com estes problemas. Exatamente. Não por castigo divino, mas como uma consequência de ter afetado o campo energético que serve de molde à futura reencarnação. E aí a pessoa vai ficar privada daquilo que tanto desejou fugir numa vida anterior, vai ficar privada dessa liberdade e vai aprender com a dor a valorizar aquilo que desperdiçou. E numa próxima reencarnação isso ficará marcado de tal maneira no seu íntimo que jamais se suicidará. Então, e agora vou distribuir aqui um bocadinho, Amélia. Então isso significa que aquilo que nós fazemos hoje, aqui, conosco, de alguma forma, vai ter consequências para aquilo que se vai passar. Eu digo noutra dimensão porque sei que as pessoas assim percebem mais facilmente. Sim. Noutra dimensão, com o nosso espírito. Exatamente. Portanto, não só não resolvemos nada aqui,
como depois complicamos mais à frente. Complicamos porque ficamos com o peso do ato que praticamos, porque nós sabemos, socialmente falando, que está errado. Já por uma questão, digamos que, tradição familiar, desde dos primórdios, há qualquer coisa que fere a nossa sensibilidade quando pensamos que alguém acabou com a vida. Quando há tantos irmãos nossos que estão a lutar desesperadamente porque a sua vida continue. Portanto, isso já não está no íntimo. Sabemos que alguma coisa está errada, mesmo que sejamos a pessoa mais ignorante do planeta. Sempre boliu connosco. E o que é que vai acontecer? Vai ficar gravado no nosso corpo espiritual tudo aquilo que nós decidimos para a nossa vida. Há aqui uma coisa que eu acho importante explicar, Amélia, porque eu sei que a doutrina espírita consegue explicar isso, mas se calhar é a dúvida que eu tenho e que muitas pessoas têm. Quando ouvi o José dizer, enfim, a pessoa morre, ou seja, o seu corpo físico morre, e depois do outro lado vamos viver isto, aquilo, aquilo outro. Eu pergunto, há provas daquilo que o espírito vive do outro lado? Porque muita coisa cientificamente conseguiu-se provar. Eu pergunto, há provas de tudo aquilo que o espírito passa quando está do outro lado? Há comunicações. Há comunicações. Portanto, nós temos a certeza de que o espírito está a passar por esta ou por aquela situação, não é? Através dos médiuns, das comunicações mediúnicas, em que os espíritos aparecem e dão-nos relatos. Informações, não é? Sim. Espíritos somos nós, que eventualmente daqui nada poderemos estar do outro lado. De que a vida espiritual é uma realidade e que ela não se afasta 1 milímetro daquilo que é a vida na Terra. Portanto, as pessoas continuam com as mesmas dúvidas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas tensões, enfim, com tudo aquilo que vivenciavam aqui, aquilo que eu sou, eu vou continuar a ser do lado de lá. Em relação ao suicídio, tem a agravante, agora está a ouvir o Lucas, para mim, é que aqui na Terra, apesar de nós termos vivências diferentes, conhecimentos diferentes, posições, enfim, estamos todos misturados. O que acontece quando passamos para o lado de lá é por uma questão de afinidade, nós vamos juntar com aqueles que pensam ou que geriram a vida da mesma forma, que tiveram os mesmos gostos, as mesmas intuições, os mesmos desejos. Ora bem, o que é que vai acontecer com a pessoa que praticou suicídio? Exatamente por uma questão de afinidade, ir-se-á juntar num mundo em que estão toda a espécie de suicidas. Gente que está a passar pela mesma dificuldade. E então nem sequer vai encontrar alguém a quem se encosta, digamos assim, em que procura ajuda, porque aquele mundo é um mundo estranho, onde só estão pessoas que estão a passar pelas mesmas dificuldades que eu. E isso depois tem reflexos na próxima reencarnação? Tem. Isto é... Poderá ser alguém que numa próxima... Isto, obviamente, segundo a teoria espírita, é isso que estamos aqui a falar. Sim. A doutrina espírita, assim é que se diz. Isso poderá significar, Amélia, que numa próxima reencarnação essa pessoa volte de novo a ter tendências suicidas? Pode. Pode, sim, senhora. Pode, porque lhe ficou inscrito no tal corpo espiritual, que ela, de algum modo, mutilou. Não é? E daí a justificação para aqueles seres que nós encontramos com dificuldades físicas neste momento e que nos dá, para além de tudo mais, a capacidade de lhes querer bem, de os amar, de os acarinhar, porque são pessoas que estão a passar por uma dificuldade, vítima de algo que não foi tão correto na sua vida, mas que está lá para incorreções todos nós passamos. Posso só dar um atalho de foice, já que é uma conversa assim, muito rapidamente, explicar que muitas vezes os benfeitores espirituais nas nossas reuniões mediúnicas trazem pessoas que já estão equilibradas, mas que foram recolhidas no mundo espiritual pelo suicídio, após muitos anos de sofrimento. E então, essas pessoas vêm-nos contar os seus casos. E eles dizem que na Terra não existem palavras para descrever o quão tormentoso é a consequência do suicídio. E eles apelam, dizem, por favor, divulguem isso, não façam isso, aconteça o que acontecer, por mais difícil que seja a sua vida. Há um livro que eu aconselhava a quem porventura estivesse desesperado numa situação em que já lhe tenha passado pela cabeça o suicídio. Eu aconselhava a que lessem um livro ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, através de uma famosa médium brasileira, já falecida, Ivone do Amaral Pereira, que se chama Memórias de um Suicida.
depois de lerem aquele livro, de certeza que perdem todo o interesse em suicidar-se e começam a pensar 2 vezes, porque de facto são situações muito difíceis. Bom, passando a palavra ao Paulo Mourinho, e neste caso até vou deixar-lhe uma questão que nos chegou agora através do Facebook de uma espectadora. Uma espectadora que diz, bom, mas sendo assim, ou seja, tendo em conta as explicações que eu vi aqui, poderá ser benéfico fazer uma regressão a vidas passadas para arrumarmos essas experiências dolorosas que ficaram de outras vidas? Paulo? Cada caso é um caso, Fátima. Há situações em que, de facto, a benção do esquecimento também acaba por ser muito positiva. Há situações extremas, onde, de facto, há uma reincidência muito constante, em que, de facto, poderá valer a pena, efetivamente, uma situação dessa ordem. Uma regressão, então, para, de alguma forma, poder-se perceber onde está a gênese do problema e, de facto, tentar saná-la dentro desse conteúdo. No entanto, esta situação não é igual para todos. Claro. Há situações em que as situações no passado são de tal forma traumáticas que o facto de estarem no nosso esquecimento, de facto, tem uma razão para ser. É uma proteção. E isso pode, de alguma forma, também diminuir o impacto dessa mesma reincidência. Portanto... Agora, no caso do Paulo, e como o Paulo é médico homeopata, é psicólogo, eu pergunto, Paulo, que situações podem levar um ser humano a achar que é mesmo o fim da linha, que não vale a pena ficar cá mais tempo, que pior do que isto nunca poderá ser, o melhor é pôr fim à vida? Na sua experiência, e até porque é psicólogo, o que é que pode levar um ser humano a tomar esta decisão final? É uma questão complexa, porque de facto há muitas implicações relativamente ao processo do próprio suicídio. Tanto assim é que as estatísticas nos dizem que a maior parte dos suicidas fizeram no passado outras tentativas, o que nós chamamos o para-suicídio. As tentativas que vão ao encontro desse gesto suicidário. No entanto, em determinadas alturas da vida isto surge de maneiras diferentes. Por exemplo, na adolescência são muito comuns aquilo que nós chamamos também de ideação suicidária ou ideação suicida, que são os pensamentos em torno da vontade de morrer, de desaparecer, por vezes isto até é verbalizado com amigos, mas para chegar ao ato suicidário normalmente leva a um outro contexto e normalmente nós sabemos que a maior parte dos dados que temos, esse contexto acaba por se revelar já depois dos 50 anos, muito embora cada vez mais haja mais suicídios em adolescentes. A razão que pode levar ao suicídio é imensa. Há fatores predisponentes, há fatores biológicos envolvidos, há fatores de problemas a nível psicológico ou psiquiátrico, há problemas de toxicodependência que também aqui são marcadamente positivas, ou melhor, negativas. Temos situações sociais e onde de facto também existe algum tipo de pressão sobre isso. O ser humano, perante estas situações... Também, desculpa lá, também há pressões de ordem espiritual. Sim, sim. É isso que eu por acaso ia dizer. Pode haver ali uma pressão já espiritual por aquilo que está para trás, com certeza, não é? Com certeza. Porque a influência que é feita sobre o indivíduo, tanto é pelas inteligências visíveis no corpo da carne, como aquelas que estão para além dele. No entanto, as pressões acabam por acontecer da mesma forma. E tem aqui um peso muito importante. Muito grande. Pessoas provavelmente estarão mais fragilizadas e mais passíveis de serem influenciadas desta forma, o que os leva a um pensamento cada vez mais depressivo. É dos livros também que a maior parte das pessoas que cometem o ato já estão em processos de depressão, quando não em outros processos ligados a psicoses, onde tudo isto acaba por funcionar. A maior parte das vezes, se formos analisar isto de uma forma mais racional e mais ampla, a maior parte das pessoas não deseja por ter à sua vida. É uma chamada de atenção. É uma vontade de sair do sofrimento, exatamente, que é uma coisa totalmente fundo, diferente. O chamar a atenção quer dizer, é um pedido de socorro, um pedido de ajuda para sair da situação em que se encontram. Já vamos saber, segundo a doutrina espírita, se existem espíritos maus ou não, mas temos aqui 3 pessoas que nos podem responder a isto e a muitas outras questões, que eu penso que este tema é um tema bastante interessante e que interessa com certeza a quem está a ver aí em casa. Já vamos continuar a conversa, dizia eu. Agora vou só aproveitar para lembrar aqui o nosso passatempo, não está esquecido de forma alguma. As